Os hipercalóricos, eles são compostos de carboidratos e proteínas que legitimamente vão funcionar, mas que normalmente as empresas de suplementação vendem supervalorizados. Se você fazer um hipercalórico na sua casa, vai ser muito mais interessante. Normalmente os hipercalóricos vão ser compostos de malto, soja, bem pouquinho de whey. Se você for fazer isso na sua casa, você vai ter um resultado muito melhor. E esse é o erro número 9 na hora de comprar suplementos. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque pensando que você pode fazer um hipercalórico caseiro e ter o mesmo resultado de um que você compra de uma loja e vai pagar o dobro, compensa muito mais você fazer o caseiro. Leandro Twin, você já ensinou a fazer o hipercalórico caseiro? Já. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema aqui no canal, tem as receitas inclusive vegana. Erro número 8 que eu observo: não variar os sabores dos suplementos. Pessoal, realmente é bacana, assim, tem gente que não liga e tal, mas eu vou dizer o seguinte: hoje, nos dias de hoje, é pequenininha a parcela de pessoas que realmente não se importa nada com sabor. Inclusive, me manda aqui nos comentários se você se importa com sabor ou não. Vamos fazer uma votação, eu tenho certeza da resposta, mas escreve aqui agora. E inclusive já aproveita para olhar lá que eu estendi o desconto do meu curso, depois vai ser aquele valor que a gente combinou, então tem mais alguns dias. Dá uma olhada que está lá fixado, certo? Então, quando você for comprar suplementos, você vai fazer um estocão para aproveitar o frete. Mas, não pega assim 10 kg de whey de chocolate. Muito provavelmente, mesmo que você adore, você vai enjoar. Tenta variar um pouco mais nos sabores que você gosta. Experimenta outros sabores, porque de repente você pode simplesmente gostar mais de outro. Conheço gente que usa sempre o mesmo? Conheço. Mas normalmente não é o que acontece. Erro número 7. Pensar que a creatina com selo Creapure é necessariamente a melhor do mercado, que não há outra creatina que bate. O selo Creapure nada mais é do que uma patente. Então é como assim, ó, eu faço assessoria esportiva. Pensa agora que eu vou abrir um curso sobre como dar assessoria esportiva e quem fizer o meu curso tem o selo, sei lá, Twin Pure da assessoria. Aí você vai dizer, pô, então tem um controle de qualidade, o Leandrão fiscaliza e ele diz o que tem que melhorar e a metodologia dele, então isso gera uma confiança no mercado, né? Eu gosto de pensar que vai ser assim um dia, quem sabe. O Creapure é a mesma coisa, é uma empresa que faz creatina, faz uma creatina de boa qualidade e carimbou Creapure quer dizer que é boa porque eu garanto. Mas isso não quer dizer que outras creatinas, feitas por outros laboratórios, não sejam boas. Creatina é creatina, simplesmente isso. Então, se pesar no bolso, quando você for lá na Growth, tem a Creapure e a normal, você pega a normal. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Agora, se você acredita em misticidade, ou se você gosta mais da diluição dela, do cristalzinho dela, não tem problema nenhum você também tomar Creapure. Agora, você achar que você vai ter mais resultado por causa dela, ou que ela absorve mais, ou qualquer coisa do tipo, não. Erro número 6. Aceitar a sugestão do site. Pessoal, os sites, vamos ser sinceros, foram feitos para vender. Ninguém é desonesto por isso. Todo mundo que tem um produto quer vender. Eu quero que a minha assessoria seja comprada, eu quero que o meu curso seja comprado. Agora, o que eu tenho que ver é se a pessoa que está comprando, se eu vou entregar aquilo, se ela precisa daquilo. E isso é uma venda honesta. O site de suplemento não chega nem a ser desonesto. Na verdade, ele é automático, ele é um robô. Então você vai comprar XXX, ele vai falar, por que você não adiciona no carrinho esse aqui ó, de 20 conto? Aí você fala, 20 conto aí, bota aí, se ajudar 1%. E às vezes não ajuda em nada, porque às vezes você não precisa disso. Então não aceita, sem pesquisar antes, a sugestão daquele suplementinho de 15, 20 reais, 30 reais que o site tenta enfiar no seu carrinho. Número 5, pessoas que só pesquisam o preço. Claro, pessoal, isso aí a gente sabe, né? Você vai comprar arroz, tem arroz de um monte de marca. Você vai comprar carro, tem carro de um monte de marca. Aí se você for só pelo preço, às vezes dá boa. Agora, às vezes dá ruim também. Porque aí o cara bota um whey de 50 conto, que tem um monte de carboidrato, ou que é adulterado, que tem soja, que tem colágeno, sei lá. Aí você fala, estourei, né? E na verdade o que você estourou foi os teus resultados, porque não vai dar em nada. Então, não pesquisa só preço. Às vezes, vale a pena você pagar 10 reais a mais, mas você tem certeza que está levando um suplemento que é bom, que é digno. Se você não conhece do sistema, se você não sabe ler rótulo, se você não tem opinião, às vezes compensa pagar 5, 10 reais a mais
embarcar numa marca que é boa. Então não vai só pelo preço. Número 4, eu quero reforçar o preço, porque agora eu estou dentro de uma marca. Qualquer marca que vocês quiserem. Aí vamos ter lá whey concentrado, 3W, isolado, hidrolisado. Ah, esse aqui custa 80 conto, esse aqui custa 100 conto, esse custa 130, esse custa 180, vou no 180 que é melhor. Não. O preço de um suplemento não quer... Vamos lá. O preço de um suplemento não quer dizer o quanto ele vai te hipertrofiar. Não. Por que o hidrolisado ele é mais caro? Porque ele demanda mais processos para se fazer. Processos esses que aumentam o preço. É igual o GH. Por que GH é caro? Não é porque te deixa trincado. Não, é porque dá trampo para fazer. Então, o suplemento mais caro não é o melhor para você. O melhor é o que você precisa. Quem vai tomar o whey isolado? Quem é intolerante à lactose. Ponto. Quem não é, vai no concentrado. Ah, mas tem carboidrato. Irrelevante. Ah, mas tem a lactose. Irrelevante para quem não é intolerante à lactose. Ah, mas tem um pouco menos de proteína. Tá, tem 24 aqui, tem 27 aqui. Esse custa o dobro, já pronto, já automaticamente você faz uma matemática muito rápida. Qualquer pessoa vai ver que não faz sentido você pagar o dobro do valor por 3 gramas a mais de proteína por dose. Logo, você não vai comprar o mais caro. Isso serve para outras coisas. Tem termogênico que é só cafeína. Galera, tem termogênico que é só cafeína. E esse é o nosso número 3. Tem termogênico e pré-treino que é cafeína pura. Aí você pega o pré-treino, custa R$180, 420 de cafeína numa dose. Aí você pega o termogênico, 420 de cafeína numa dose, 150 pau. Aí você pega a cafeína de 420, ela custa 50. Tá pagando à toa a mais. Então, cuidado com termogênicos e pré-treinos, nesse nosso número 3, que colocam um preço super alto, põe um rótulo bonito, etc., e joga uma cafeína alta pura. Da mesma maneira que joga uma cafeína alta e joga um monte de substância que não faz nada e cobra 180. Outro problema também. Nós já sabemos que 99% da eficácia de um termogênico tem a ver com a cafeína. Então, na dúvida, vai na cafeína pura mais barata que você encontrar, desde que a marca seja boa, para não me contradizer na minha própria lista. Número 2, é uma continuação desse, não olhar tabela nutricional. Então, algumas pessoas vão pegar 2 hipercalóricos, 3 quilos, 3 quilos de hipercalórico. Um custa 100, outro custa 200. Aí você fala, vou no de 100, né? Não vai ser tão pior assim. Só que ele é carbo puro, o outro tem proteína. Aí você pega um multivitamínico que é barato, mas ele tem 25% de todas as vitaminas, você tem que tomar 4 cápsulas para dar uma dose. Aí você fala, pô, mas aqui vem 120 cápsulas. Sim, mas tem que tomar 4 para dar uma dose. Não adiantou nada. Vai sair mais caro no final das contas. Tem alguns wheys que tem um pouco de carboidrato, só que custa baratinho. Aí você fala, pô, mas custa baratinho. Só que se você for fazer o quanto você está pagando pelo quanto de proteína tem naquele saco, você está pagando às vezes o mesmo preço de um whey concentrado normal e você tem o carboidrato ainda que pode virar um rolo na sua dieta, que você quer mandar só proteína, não dá para separar. Compensaria mais comprar uma proteína e comprar um carboidrato à parte. Então, olhem a tabela nutricional. Pessoal, eu sei. Quem não é da área, às vezes fica difícil. Fala, pô, Leandrão, eu não sei. Eu não sei ler os negócios. Mas vai dar uma pesquisada, pergunta para quem sabe. E o erro número 1, óbvio, comprar um suplemento sem ter uma dieta. Se suplemento chamasse complemento, que são sinônimos, provavelmente venderia menos, porque a pessoa pensa, pô, para ter o complemento eu preciso ter a base. Eu não tenho base, eu não tenho complemento. Como é que eu vou pensar em comprar sei lá, um piso da minha casa que está faltando se eu não tenho nenhuma parede? Que exemplo horrível, mas você entendeu. Galera, se você não tem uma dieta e você está comprando um suplemento, você está errado. Porque você não sabe o que falta. Não, mas eu vou comprar só um whey. O whey não funciona? Funciona. Mas se você come frango na sua dieta o suficiente, é inútil. Pô, Leandro, mas eu vou comprar uma creatina. Creatina eu não consigo dar alimentação. Preciso de 1,2 kg de carne vermelha por dia. Se eu comer isso, eu estouro a quantidade de proteína, então eu já vou comprar. Sim. Mas aí você vai comprar e não ter uma dieta boa, você não vai hipertrofiar. E não vai ser a creatina que vai fazer. Entende? Então, é seguro dizer que basicamente toda a compra de suplementos sem uma dieta envolve uma atitude desapropriada. Porque você está comprando uma coisa que é na necessidade, mas você não sabe qual é. Agora, se você já tem uma boa dieta, você pode ver esse vídeo que é o Top Suplementos BBB. Bom, bonito e barato. Para gastar o dinheiro e dar boa. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui.